continuarmos ouvindo se nós continuarmos ouvindo, sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Nós vamos fundar a CUT, que os pelegos querem afundar. Nós vamos fundar a CUT, que os pelegos querem afundar. O Conclave, na realidade, está superando as nossas expectativas. Nós prevíamos aproximadamente 4.000 delegados e já estamos com 5.200 delegados inscritos. A infraestrutura, embora tenha faltado alguma ajuda do governo estadual, com a ajuda dada pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e Diadema, nós temos concluído todos os trabalhos, está praticamente todo mundo alojado, credenciado, com refeições garantidas. Nós podemos considerar a infraestrutura desse conclave ótima. Nós estamos aqui do Nordeste de Minas, dos dois vales mais pobres do estado de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e mais companheiros de outra região do estado. E hoje nós estamos aqui unidos com os trabalhadores da cidade, procurando libertar desse sistema que está aí nos esmagando, que está esmagando o trabalhador da roça e nossos irmãos da cidade. E as nossas propostas de lutas lá do Nordeste de Minas, lá de Minas Gerais, são, primeiramente, autonomia e liberdade sindical. Segundo, reforma agrária. Terceiro, uma CUT pela base. Uma CUT que não vai ficar na mão dos patrões, não vai ficar na mão dos pelegos, e sim na mão dos trabalhadores. Boa noite. Final dos anos 70, começo dos 80. O Brasil ensaia a abertura política e vive dias de muita tensão por causa da greve dos metalúrgicos. O país acorda do marasmo da ditadura e recupera as forças que estavam embutidas no silêncio. Junto com todos os movimentos sociais, há quase 30 anos, aparece a necessidade de se criar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Memória e Contexto fala desta, que é uma das mais combativas centrais de trabalhadores do país. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Prazer recebê-los aqui. Eu queria começar pelas memórias. Que lembranças vocês têm do dia, exatamente da hora que está criada a CUT? Vargas. Bom, eu queria lembrar de quando eu vi falar a primeira vez a palavra CUT, foi no terceiro Congresso dos Metalúrgicos, na época dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema. Isso aconteceu na cidade do Guarujá, onde tinha uma tese, uma resolução que dizia que os trabalhadores brasileiros deviam criar a CUT. Eu me lembro bem porque eu saí do Congresso sem saber o que queria dizer CUT, porque eu estava iniciando minha vida na militância sindical e eu tinha vergonha de perguntar o que era CUT. E só depois de alguns dias, que aí me explicaram o que era a CUT, que era a Central Única dos Trabalhadores. Então, foi a primeira vez que os trabalhadores começaram a falar em CUT. Nós só fomos criar a CUT, fundar a CUT em 1983, exatamente depois da criação do partido político. Sim. Exatamente, porque nós estamos num processo de construção da democracia, de reconstrução da democracia, e a necessidade da organização política, ela caminhou muito próximo, muito junto dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, dos movimentos de bairro, luta pela moradia, por pavimentação nos bairros operários. Então ela foi criada em 1983 e, naturalmente, foi um grande acontecimento. Houve um congresso em 81, que foi um congresso que unificou todo o movimento sindical, de todas as tendências e organizações políticas partidárias e tendências do movimento sindical, que tinha a tarefa de criar as condições para fundar a CUT em 1983.
E foi o que aconteceu depois, naturalmente, com o racha que teve nessa conclave. A gente dividiu entre o chamado novo sindicalismo, o sindicalismo combativo, e o velho sindicalismo, que durante todo o período da ditadura esteve à frente das organizações sindicais. Né? Eu tenho 1983. Gilmar falasse um pouquinho da sua lembrança daquela hora, daquele momento da criação. Foi muito importante, né? Mais importante do que a gente imagina, né? Porque ouvindo o trabalhador rural falando, eram 5.350 pessoas de todo o Brasil, lá do Amapá, vinham uma semana. Você imaginar que ele pega 3 dias de barcos, depois pega um ônibus, um dia de ônibus para chegar em Belém, pegar um avião para vir para São Paulo, lá 40 graus, ele chegava aqui a 5 graus, uma garoa terrível, um frio daquela época que São Paulo era da garoa, e passar 4 dias comendo de marmitex, né, dormindo no chão ali no Santa Cruz, né? No Veracruz, Veracruz, né? Estúdio, ali no né? pavilhão Veracruz. Da Veracruz. Mas com uma vontade de fazer uma transformação muito grande. E não era uma decisão fácil. Quando o Vargas fala de 81 para 83, nós tivemos no meio do caminho uma pedra chamada as eleições para governadores de 82. Sim. E o Congresso da CUT era para ser fundado em 82. Mas com as eleições para governadores, precisou ser adiado para 83. E aí já foi uma tensão muito grande se adiava ou se não adiava a fundação da CUT por causa das eleições para governadores. Houve uma avaliação do Lula, de todo mundo, da grande maioria, de que era bom esperar 83, porque assim os governadores seriam da oposição e teria condições de ajudar a trazer esse pessoal para São Paulo. Né? Isso aconteceu? Aconteceu, o Montoro foi eleito em São Paulo, né? Para quem não lembra, o Fernando Henrique foi eleito senador com apoio do Lula naquela época ele era ainda progressista, não era neoliberal, e a eleição do Montoro foi fundamental, porque o Montoro era um democrata cristão dos velhos tempos, de antes de 64, era um aliado de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que foi progressista. O Dom Paulo Evaristo Arnes era o arcebispo de São Paulo e foi a pessoa mais importante nesse processo todo, porque ele colocou toda a igreja do Brasil inteiro e a igreja internacional, naquela época tinha a teologia da libertação, que tinha um papel junto com a CIMI, né? Que cuidava dos índios do Brasil, muito mais importante do que qualquer partido, do que qualquer instituição nacional. A igreja era o porta-voz do povo brasileiro, era a Igreja Católica com a teologia da libertação. Então, esse povo todo veio com essa esperança de construir um país diferente, uma central sindical que o país nunca teve. O Brasil nunca teve central sindical até 1983. Tinha confederação, tinha comando de trabalhadores, mas não tinha uma central sindical. Por que você acha que não tinha? Não teve? Não tinha... falta de ação do trabalhador brasileiro ou o quê? Ou alguma coisa política impedia? A repressão governamental, nós tivemos Getúlio Vargas, né, que tinha a Carta de Lavoro da CLT, e a estrutura patronal brasileira, onde você tem sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores, e proibia ter centrais sindicais. Né? E mesmo com a golpe militar de 64, eles não mudaram a lei, eles usaram as leis do Getúlio Vargas. Né? Então, porque a criação de uma central daria muito poder ao trabalhador. Daria uma unidade de classe, e não corporativa, só metalúrgicos, só bancários, só professores, só jornalistas. Né? Nos jornalistas nós tínhamos uma diretoria muito boa no Sindicato de Jornalistas de São Paulo, né? Tinha uma vanguarda junto com os sindicatos médicos, arquitetos, tinha os profissionais, e junto com o movimento dos trabalhadores, com a greve dos 70, antes eclodiu o movimento estudantil. Foi um processo muito bonito, 74, 75, 76, muitos jovens estudantes vindo para a rua, né? E você via alunos da ECA, alunos da FAO ir para a porta de fábrica, panfletar as portas de fábricas, e eram pessoas que depois iam se casar em Paris. Né? O Tabé era um menino, um chefe da Libelu, amigo da Clara Ante, que hoje é o braço esquerdo do Lula, ou direito, não sei o que é. Mas tem toda uma história de uma liberdade de luta, de um pessoal trotskista que eu dizia que era o sal da terra. Né? O pessoal dos partidos stalinistas, muito conservadores, aliado com os pelegos, a gente chamava pelegos reformistas contra os combativos. Os combativos éramos nós. Né? E a gente tinha uma coisa que a gente chamava a Santíssima Trindade. Nós tínhamos o PT, a CUT e a Igreja juntos para
avançar na democracia brasileira. E essa Santíssima Trindade desembocou num presidente da República chamado Luiz Inácio, né? Eu acho que é uma história muito bonita de sucesso nesses 28 anos. Vargas, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu vou chamar mais um vídeo, a gente assiste e continua a conversa já já. Vamos lá? Estou representando a Associação das Lavadeiras e Empregada Doméstica do Teófilo Otoni. Nós queremos ser reconhecidas pelas classes trabalhadoras. Queremos ter os mesmos direitos que todos os trabalhadores têm. E nós não somos reconhecidas, queremos ser reconhecidas como trabalhadora. Sou Paulo de Tarso Central, um dos coordenadores da Secretaria-Geral desse Conclate. E entre os problemas principais que nós estamos encontrando foi o pessoal da unidade sindical que não nos forneceu as cópias das inscrições dos companheiros inscritos através da Comissão Nacional Procute, e isso realmente tem trazido uma série de problemas, mas graças à boa vontade e à cooperação de todos tem sido superado, e já estamos nessa altura do campeonato com mais de 4.000 delegados e com possibilidade de chegar talvez superar a marca dos 5.000 delegados. E a gente, até agora, a gente já recebeu, assim, inscrição da maioria dos estados. Nós já temos 23 estados inscritos. Tem o pessoal que veio do Nordeste, da região que foi afetada pela seca, e também da região que foi afetada pelas águas no Rio Grande do Sul. Este pessoal, ele foi anistiado de pagar a mensalidade, aí, a parcela que eles teriam que pagar para participar do Congresso. Ficou do secretário do Trabalho de fornecer 12 milhões e meio para o Conclate, mas até agora esse dinheiro ainda não está na mão da tesouraria. A gente não tem isso e parece que isso não vai vir, porque o senhor secretário mandou um dos seus assistentes aqui falar com a gente, disse que não iria ser liberado esse dinheiro. A gente ainda tem esperança de que esse dinheiro seja liberado, porque daí teria condições de tratar muito melhor e ter melhor condições para todo o pessoal. Quanto a finanças, a gente está aí, está caminhando e está dando para levar o Conclate aí assim aos trancos e barrancos, mas a gente está conseguindo, com todo o apoio aqui da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que está dando todo o apoio para a gente aqui para a realização do Conclate. Sou Valdemar Rossi, responsável da organização da alimentação no nosso encontro. Quero informar a vocês que a alimentação está sendo servida e fornecida gratuitamente pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Nós organizamos a distribuição para atender as plenárias aqui no próprio local do Veracruz e para atender as comissões de trabalho nos locais da própria Comissão do Trabalho. Servimos um lanche matinal, almoço e janta. Em síntese, é isto que nós temos enquanto refeição. Vargas, como é que vocês conseguiram espalhar essa ideia da criação da CUT pelo país inteiro? A gente viu aí depoimentos de Teófilo Otoni, o Gilmar já tinha dito, de gente de todo lugar do país. Como é que, assim, na logística de trazer esse povo todo? Olha, nós tínhamos... Todo mundo ficar sabendo que havia necessidade de criação da CUT. É porque é o seguinte, quando começou as greves, né, e começou aqui no ABC, isso chamou a atenção do Brasil todo. E aí o que aconteceu? Eu acho que os movimentos sociais também começaram a se mostrar, começaram a aparecer. E, como o Gilmar falou, a igreja ela jogou um papel muito importante, porque em todos os lugares que tinha uma paróquia popular, ali tinha um movimento social. Ou estava ligado à igreja, ou estava ligado ao movimento sindical ou ao próprio movimento popular. Então, essas organizações passaram a atuar mais livremente, porque quem estava acostumado a fazer isso durante a ditadura, durante a repressão, com um pouco mais de liberdade, essa comunicação começou a se expandir. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha os instrumentos que nós temos hoje. Então era mesmo a força da militância, a vontade de ver o país diferente, de transformar o país, que fez com que essas coisas acontecessem bem rápido. Naturalmente que hoje, com os instrumentos que nós temos hoje, teríamos condições de fazer isso no menor espaço de tempo. Mais rapidamente. Mas a coisa aconteceu e nós fizemos um congresso com 5.000 participantes sem estrutura. Eu fui o responsável pela coordenação do congresso, de toda a parte da infraestrutura. Então eu me lembro quando aparecia um ônibus novo, aparecia mais um ônibus, mais uma delegação, que nós já não estávamos mais esperando ninguém,
festejavam, gritavam, né? E eu que era o responsável pela eu ficava desesperado, porque não tinha lugar para alojar esse pessoal, não tinha alimentação previsto, um frio. Então todos nós tivemos que ir para nossas casas, pegar um pouco a coberta, o que tinha lá, uma blusa para distribuir pessoal. Então foi realmente um trabalho, não só a articulação do Congresso, a criar as condições de infraestrutura para poder receber esse pessoal, para garantir que esse pessoal fosse alimentado. Eu me lembro que, como eles comiam marmitex, então alguns, como tinha almoço, não tinha certeza se ia ter o jantar. Né? Então alguns escondiam no meio das suas bagagens aquelas marmitex. E isso em pouco tempo azedava. Então quando descobrimos isso, percebemos que pessoas já estavam com problemas no estômago, porque estavam comendo a comida que estava azeda. Então nós tínhamos que orientar as pessoas, né? Não fazer isso, não guardar a comida aqui, garantir que ia ter o jantar. Não era fácil. Não era fácil. Eu vou colocar música nessa nossa conversa, daqui a pouco a gente continua. Marquinhos e Gabriel, o que vocês vão tocar pra gente? Vamos tocar uma composição chamada-se Joãozinho na Seresta, que é homenagem a um seresteiro que toca cavaquinho em São Paulo. Vamos lá.